Quero convidar todos a abrirem as suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 21. 1 Pedro, capítulo 1, versos 13 a 21. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tende fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, ó Deus, pedimos a Ti que o Senhor fale com cada um de nós, que a Tua voz seja ouvida aqui nesta noite, Senhor Deus, que sejamos alimentados, edificados pela Tua palavra, Senhor Deus, e a todos aqueles a quem esta mensagem chegar, ó Deus, que a Tua palavra venha, ó Deus, de encontro aos seus corações, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Irmãos, hoje nós fizemos uma pausa a nossa exposição de Apocalipse. Nós terminamos no domingo passado a exposição do capítulo 13. Nos capítulos 12 e 13 nós vimos a ação do dragão ali, ilustrando o próprio Satanás, que tentou de várias formas impedir que o Filho da mulher, no caso Jesus Cristo, viesse a esse mundo com o intuito de salvar a sua igreja. Obviamente, Satanás, ele não foi bem sucedido. Logo depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele ascendeu aos céus, e depois que ele ascendeu aos céus, houve uma batalha nos céus entre os anjos de Deus, liderados pelo arcanjo Miguel, e os demônios, os anjos caídos, e eles de fato foram expulsos do céu, lançados aqui na terra. E o que Satanás e seus anjos têm feito desde então aqui na terra é perseguir a igreja, fazer a igreja sofrer de todas as formas, tentar a igreja que caia em pecado. E nós vimos, meus irmãos, no capítulo 13, isso que eu falei foi o capítulo 12, e no capítulo 13 nós vimos que o dragão, Satanás, ele possui seus aliados. Ali no caso do capítulo 13, 2 aliados. A besta que emerge do mar, o anticristo, que é ilustrado primeiramente em todos os governos mundiais que são opostos ao Evangelho, opostos à igreja, opostos ao próprio Deus, e que no final da história, esta besta será encarnada numa pessoa. Uma pessoa, um homem, será a própria encarnação do mal.
Todo o mal que existe estará encarnado em um só homem. E este homem, amando dele, ele mandará exterminar a igreja da terra. E praticamente todos os crentes desta época serão mortos. Nós vimos também, agora no domingo passado, a segunda parte do capítulo 13 de Apocalipse, uma outra besta, um outro monstro, a besta que emerge da terra. E a função desta besta, ela é religiosa. A primeira besta tem uma função política, a segunda besta tem uma função religiosa, é o falso profeta. São as falsas religiões, as religiões humanas, que tentam levar, ou que têm como motivação, levar os habitantes da terra a adorarem a primeira besta. Então, todas as religiões criadas pelo homem fazem isso. Eles adoram ídolos, e adorando-se ídolos, adoram o próprio Satanás. E nós vimos que esta besta também, ela vai deixar uma marca nas pessoas. A marca da besta, nós explicamos o que é isso. Essa marca da besta não se trata de uma marca física, mas sim de uma marca espiritual. E quem é que tem a marca da besta? Todos aqueles que não possuem o selo, a marca do Espírito Santo, a marca de Cristo, a marca de Deus. E antes de entrarmos no capítulo 14 do livro de Apocalipse, eu gostaria de falar com os irmãos a respeito do nosso comportamento, da nossa postura enquanto estamos neste mundo. Somos atacados espiritualmente pelo diabo, pelos seus anjos, pelos seus aliados. E daí? Como que nós devemos viver diante dessas coisas? Qual que deve ser o nosso modo de vida? Qual que deve ser o nosso comportamento? Qual que deve ser a nossa postura? Nós estamos nesse mundo para quê? Com qual objetivo? Com qual razão? Bom, meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele fala a esse respeito, meus irmãos. Pedro, ele escreveu 30 anos antes de João escrever o Apocalipse. Pessoas diferentes, destinatários diferentes, porém passando pelas mesmas provações, perseguições ferrenhas por causa da sua fé. E ali Pedro tem como objetivo, meus irmãos, mostrar àqueles irmãos a quem ele escreveu, e também a toda a igreja, e também a nós aqui hoje, que nós somos peregrinos, somos forasteiros. Pedro escreveu a um grupo de crentes que era forasteiro, que era peregrino das suas próprias nacionalidades. Nós já lemos na nossa liturgia as nações da onde aquelas pessoas, que elas eram oriundas, né? Eles eram forasteiros. 1 Pedro 1:1, eles eram forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então eles vinham dessas nações para quê? Eles estavam em outros lugares. Se você já teve a experiência de morar numa cidade que não é a sua, de estar num lugar que não é o seu, você sabe como é que é. A cultura é diferente, os costumes são diferentes, às vezes o sotaque é diferente, em certas situações, né, a língua é diferente, a culinária é diferente, tudo é diferente. E Pedro aqui está falando para aqueles irmãos e falando para nós hoje também, que nós não estamos na nossa terra. Mesmo que você tenha nascido nessa cidade, tenha passado a sua vida inteira nessa cidade, esta cidade não é a sua terra real, verdadeira, espiritual, eterna. Somos forasteiros nesta terra. E Pedro, ele começa a sua primeira carta bendizendo o Deus Pai. Nós vimos isso já. E ele bendiz o Deus Pai por causa de Cristo, por causa da salvação
que nós temos mediante Cristo. Lá no versículo 9 ele diz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E do versículo 10 até o versículo 12, Pedro discorre a respeito da salvação. Por isso que no versículo 13, que é onde inicia o nosso texto, ele fala: por isso, ou seja, por causa da nossa salvação, uma vez que você é salvo, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Vejam, meus irmãos, Pedro, ele nos chama a estarmos alertas. Ele fala, cingindo o vosso entendimento. O que significa isso? Os povos antigos, os homens e também as mulheres dos tempos bíblicos, eles usavam longas túnicas, que elas poderiam atrapalhar o seu movimento, atrapalhar ali o seu trabalho diário. Geralmente eram trabalhos manuais. Então o que eles tinham que fazer? Eles colocavam um cinto em volta, da cintura, obviamente, e aquilo ali, eles erguiam um pedaço do pano ali da sua roupa, para que ali eles ficassem alertas, prontos para o trabalho. Eles só tiravam aquele cinto na hora do descanso, mas o cinto ali dava mobilidade às pessoas para o trabalho, para as suas tarefas cotidianas. Então o que Pedro está falando aqui não é para nós cingirmos a nossa cintura, o nosso corpo, mas o nosso entendimento. Ou seja, nós precisamos estar preparados, pensar. O crente, ele pensa. O crente não é uma pessoa tola, não é uma pessoa que é levada por ventos de doutrinas. O crente, ele não vai atrás de palavras de homens, mas o crente, ele raciocina, ele olha de acordo com a palavra de Deus e vê se aquilo é de acordo com a mente de Cristo. E ele fala assim, sede sóbrios. Sobriedade é o contrário da embriaguez. Uma pessoa embriagada, meus irmãos, é uma pessoa que tem a sua mente confusa. Uma pessoa embriagada, ela não sabe o que fala, ela não sabe o que faz, ela não tem plena atenção. Agora, o sóbrio não. O sóbrio, ele está atento, ele presta atenção no que ele faz, no que ele fala. O sóbrio, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, o que ele está falando. Então Pedro começa esse texto que nós estamos meditando nesta noite, meus irmãos, chamando a nossa atenção aos nossos pensamentos. Será que você, ou eu, ou a igreja, tem dado ouvidos ao quê? Tem gastado a sua mente com o quê? Tem gastado os seus pensamentos, gastado o seu tempo pensando no quê? Os nossos pensamentos, meus irmãos, devem estar voltados à verdade de Deus. E é por isso que ele fala assim, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então Pedro fala o seguinte, olha, prestem atenção, pensem comigo, tenham seus pensamentos voltados para a salvação de Jesus Cristo e que isso traga esperança para vocês. Porque qual que é a esperança do mundo? Qual que é a esperança das pessoas que vivem sem Deus? Elas esperam por um mundo melhor, elas esperam por um país melhor, elas esperam que os impostos abaixem, elas esperam que os preços fiquem mais acessíveis, elas esperam que os seus salários aumentem, elas esperam por um mundo melhor. As pessoas têm esperanças humanas, esperanças na palavra de pessoas, na palavra de homens pecadores que não cumprem com a sua palavra. As pessoas esperam pela folga, pelas férias, as pessoas esperam pela aposentadoria, como se o período de descanso fosse um período sem problema. Às vezes a pessoa às vezes ela aposenta, aí que vem os problemas de saúde. Então ela pensava que ia descansar, pronto, estou aposentado, vou descansar. E ela tem que lidar com duas coisas muito graves, falta de saúde e falta de dinheiro.
Porque no nosso país, um aposentado, ele não tem dinheiro. E com o passar da idade, a saúde diminui. Então a nossa esperança, meus irmãos, não deve estar nesta vida, nas coisas desta vida, naquilo que esta vida pode proporcionar, mesmo que sejam coisas boas. Mas Pedro diz: esperai inteiramente. Eu não posso dividir a minha esperança, é inteira. A minha esperança ela é inteira no quê? Na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pedro está nos falando, meus irmãos, que nós devemos esperar naquilo que o Senhor Jesus vai nos trazer. A revelação de Jesus Cristo é aquilo que nós temos aprendido no livro de Apocalipse. É a sua segunda vinda. Os cristãos do final do primeiro século, tanto aqui, aqueles a quem Pedro escreveu, como aqueles a quem João escreveu, eles estavam passando por sofrimentos terríveis, por provações horríveis. E se eles olhassem para esta vida, se eles tivessem alguma esperança nesta vida, eles seriam completamente frustrados, suas esperanças seriam frustradas. Porque o que o cristão pode esperar desta vida? Se você for um cristão de verdade, com um testemunho fiel ao Senhor, você pode esperar as piores coisas desta vida. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse aos seus discípulos: o mundo vos odeia, porque odiou primeiro a mim. Então, mesmo, meus irmãos, que nós vivamos num contexto em que a nossa perseguição nem se compara às perseguições que esses nossos irmãos do passado sofriam e também às perseguições que irmãos nossos do presente em outros lugares sofrem, você sabe muito bem que por causa da sua fé você vai sofrer algum tipo de represália, algum tipo de cancelamento, algum tipo de afastamento. Algumas pessoas vão se afastar de você, algumas pessoas vão criticar você, algumas amizades serão desfeitas, você vai perder alguns privilégios, algumas vantagens na sua vida profissional, porque você tem um testemunho cristão, uma postura cristã. Então, a sua esperança não está em uma carreira profissional brilhante. A sua esperança não está em ganhar muito dinheiro. A sua esperança não está em ter uma aposentadoria tranquila. Não, a sua esperança não está em nada disso, em qualquer outra coisa desta vida. Mas a sua esperança deve estar na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Por quê? Porque todas as outras esperanças são frustradas. Você já se frustrou alguma vez na sua vida? Tenho certeza que sim. Você esperava muito que algo ou alguma coisa fosse muito bom. E quando aconteceu, você falou: puxa, não era nada disso que eu esperava. Não era nada disso que eu esperava. Porém, esta esperança, ela não é frustrada. E vejam só, qual que é o tema central de Apocalipse? Apocalipse foi escrito para nos trazer o quê? Esperança. E Pedro fala de esperança. Mas Pedro fala mais, meus irmãos. Pedro, ele diz o seguinte, que nós fomos chamados. Olha o versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Pedro aqui, ele começa a falar agora, ele falou da esperança, ele fala para a gente estar pronto para pensar, atentos para pensar, um entendimento cingido, sóbrios, ou seja, você não é um boca aberta, você não é uma pessoa que é levada por ventos de doutrinas, você é uma pessoa que pensa, que raciocina. O crente é a pessoa que mais pensa nesse mundo. Deus tirou o seu pecado
mas não sim a sua inteligência, disse já o reverendo Augusto Nicodemos. Então, se Deus te deu um cérebro, Deus te deu uma mente, pense, mas pense nas coisas do alto. E Pedro aqui, meus irmãos, ele mostra a nossa identidade. Você é filho. Filho da obediência. Filho da obediência. Irmãos, quem são os filhos da obediência? Simples. A obediência é aquilo que marca os filhos de Deus. Lembra da marca da besta? O que é a marca da besta? Simples. A desobediência a Deus. A obediência à besta, ao dragão, ao próprio diabo, e a desobediência a Deus. Nós somos marcados pela obediência, somos cristãos, nós obedecemos ao nosso Pai. O apóstolo Paulo, ele fala de outros filhos, os filhos da desobediência, lá em Efésios 2, versículos 1 e 2, se você puder abrir para a gente acompanhar esse texto, Efésios 2, versos 1 e 2, diz assim, Efésios 2, 1 e 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua em quem? Nos filhos da desobediência. Então presta bem atenção aqui no texto de Paulo em Efésios 2. Quem são os filhos da desobediência? São aqueles que são levados segundo o curso deste mundo. Então você imagine um rio, uma correnteza, o curso do rio, a correnteza ali. Se você colocar uma boia num rio e sentar-se nessa boia, você não precisa fazer nada, você não precisa remar. O curso vai te levar. O curso vai te levar. Só que o curso deste mundo leva à morte. Os filhos da desobediência, eles andam segundo o curso deste mundo. Eles andam segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem que é o príncipe da potestade do ar? Quem é? É o próprio dragão, é o próprio Satanás. Então, enquanto os filhos da obediência, eles estão sob a influência, sob o poder, sob a ação do Espírito Santo, é por isso que eles obedecem. Por que nós obedecemos? Porque nós queremos obedecer pela nossa própria vontade humana caída? Não. Nós obedecemos porque a nossa vontade foi transformada pelo Espírito Santo. E agora sim nós queremos obedecer. Por isso que Paulo termina esse parágrafo de Efésios 2 dizendo que Deus preparou boas obras para que nós andássemos nelas. Então vejam só, meus irmãos, hoje nós obedecemos. Por quê? Porque a nossa vontade foi transformada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo atua em nós. Agora, os filhos da desobediência, não. O que atua neles é o príncipe da potestade do ar. Então, veja, não existe neutralidade no mundo. Por mais forte, e de fato é forte, que seja você ouvir isso, lembre-se que na terra, ou a pessoa está sob o domínio do Espírito Santo, na atuação do Espírito Santo, e por causa disso ela é um filho da obediência, ou ela está sob a influência, sob a ação do príncipe da potestade do ar, do próprio diabo. E por isso a Bíblia fala que esta pessoa é um filho da desobediência. Por quê? Porque ela desobedece a Deus. Mas nós não. Pedro diz aqui em 1 Pedro 1,14:
Nós somos filhos da obediência. Por isso nós não podemos nos amoldar às paixões que nós tínhamos anteriormente na nossa ignorância. Pedro aqui, ele fala a mesma coisa que Paulo havia falado lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Não vos conformeis com este século. E aqui ele fala, não vos amoldeis às paixões. Então o que acontece? Vamos pensar o seguinte, em algo maleável. Vamos pensar em Paulo primeiro lá em Romanos 12. Você sabe fazer bolo? Então você bate o seu bolo lá, na sua batedeira, ou bate na mão. Qual que vai ser a forma do bolo? Ora, vai ser a forma da forma. Se for uma forma redonda, o bolo vai ser redondo. Se for uma forma com buraco no meio, vai ter buraco no meio. Se for quadrada, bolo quadrado, retangular, retangular. Ou seja, quando você toma a forma deste mundo, você está se amoldando. Você está sendo igual ao mundo. O bolo, ele é igual à forma, ele tem o mesmo formato da forma. Então uma pessoa que se conforma a este século, ela é igual a este século, ela é igual a esse sistema mundano. E aqui ele fala de amoldar. Já brincou de massinha quando era criança? Massinha de modelar. Ou mesmo, voltando à culinária, você vai fazer alguma coisa, você vai moldar um pão redondo, estou falando muito de comida aqui para dar fome em vocês mesmo, né? Você vai moldar ali o pão, vai moldar uma coxinha, moldar uma esfirra, você vai colocar no formato que você quer. Ou seja, Pedro está falando aqui, meus irmãos, a mesma coisa que Paulo fala lá em Romanos 12. Nós não podemos tomar a forma, o molde do mundo, Paulo diz lá em Romanos 12. E aqui Pedro fala, não tomar a forma, o molde das paixões que nós tínhamos anteriormente. O que é isso? Trocando em miúdos, Pedro está falando aqui o seguinte, não siga o seu coração. As suas paixões, os seus desejos, aquilo que antes da sua conversão você fazia, você gostava. Pedro está falando aqui, meus irmãos, que pelo fato de nós sermos agora filhos da obediência, quando nós agora não podemos ser mais moldados àquilo que fazia morada em nosso coração. E nós temos uma luta com isso. Nós lutamos. São as obras da carne versus o fruto do Espírito. É o velho homem versus o novo homem. Então, meus irmãos, todos os dias nós somos tentados. Tentações externas através do próprio diabo, e tentações internas através do nosso próprio coração, as paixões que nós tínhamos anteriormente. Ou, como o apóstolo João, lá na sua primeira carta, diz, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Os desejos do seu coração, do meu coração. Pedro fala, não siga esses desejos, não siga essas paixões, não siga o seu velho homem, porque você é uma nova pessoa agora, você não é mais desobediente, você não está mais sob o poder do príncipe da potestade do ar, você é um filho da obediência, você tem o Espírito Santo. Ele fala aqui, você não é mais um ignorante, versículo 14, antes você era um ignorante, você não sabia dessas coisas, você ignorava o Evangelho, você não pensava, lembra, cingir o entendimento? Mas agora você pensa, agora Deus abriu a sua mente, abriu o seu coração, o Espírito Santo te governa, o Espírito Santo atua em você, agora você é um filho. E você que é pai, você que é mãe, assim como eu sou pai, sabe que bons filhos são filhos obedientes. Filhos obedientes. Filhos, meus irmãos, filhos pequenos, eles geralmente imitam os seus pais. Por isso que ele fala assim, pelo contrário, não imite as suas paixões, imite o pai.
segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Ou seja, você deve ser como seu pai, o seu procedimento deve ser santo. Por quê? Versículo 16, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Pedro não inventa isso da cabeça dele. Pedro cita a Escritura, Pedro cita o livro de Levítico, meus irmãos. O tema do livro de Levítico é santidade. Se você quiser estudar sobre santidade, você tem que ler Levítico. E Pedro está citando aqui os textos de Levítico 11, 44 e 45, e Levítico 19, versículo 2. Pedro, meus irmãos, ele está dizendo que nós somos chamados. Lá no capítulo 2 ele vai falar que nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui ele fala novamente deste chamado. E se nós fomos chamados, o nosso procedimento, o nosso comportamento deve ser imitar a Deus, ser santo como Ele é santo. Como eu falei, filhos, eles costumam imitar seus pais. Eu me lembro quando eu era menino, eu era criança, sempre no carro do meu pai eu deixava no banco de trás um rolo de fita, durex ou fita crepe, né? Por que ficava aquele rolo lá? Eu costumava sentar bem atrás do meu pai, e aquele rolo de fita era o meu volante. Então meu pai estava na frente dirigindo o carro e eu estava atrás segurando o meu volante, o meu rolo de fita. Você veja, não precisa de muita coisa para uma criança ser feliz, né? Não precisa de nada eletrônico. Um rolo de fita, e aquilo ali eu dirigia o meu carro imaginário. Eu imitava meu pai. Eu lembro das meninas, minhas filhas pequenas, indo lá no nosso quarto, pegando os sapatos de salto da Ana, elas pegavam só os de salto, que elas queriam imitar a mãe. E eu falo isso até hoje para elas: imitem sua mãe, ela é uma mulher de Deus. Então aqui Pedro está falando a mesma coisa para nós: imitem o Pai, Ele é santo. E santo, meus irmãos, vejam, você sabe muito bem que santo significa separado, separado deste mundo. Mas separado para quê? No Antigo Testamento, santidade significava ser separado para Deus. Quando Deus ordenou a Moisés que construísse o tabernáculo, Ele falou para Moisés tomar alguns materiais: madeira, couro, pedras preciosas, ouro, prata. E esses materiais em si mesmos, eles não tinham nada de santo neles, mas pelo fato de eles terem sido separados para o uso de Deus, eles se tornaram santos, eles foram santificados. Então veja você, eu e você somos pecadores. Mas por que nós somos santos? Porque a gente é perfeito? Porque a gente é bonzinho? Certinho? Não, porque Deus nos tirou das trevas, Deus nos chamou deste mundo. Nós estávamos perdidos, condenados, nós éramos ignorantes, nós éramos desobedientes, nós estávamos sob o domínio do príncipe da potestade do ar. Ele nos chamou. Para quê? Para imitarmos a Ele. Sede santos como eu sou santo. Sejam como eu. Viva como eu. Fale as minhas palavras. Tenha a minha mente. Mostre Cristo às pessoas. Onde quer que você esteja, santidade é quando você está num lugar e as pessoas veem Deus na sua vida. Veem Cristo refletido no seu caráter, no seu procedimento, diz Pedro aqui no versículo 15. E é diferente, chega a ser ofensivo isso para o mundo, porque o mundo ele se amolda às suas paixões. As pessoas que trabalham com você, que estudam com você, vários de seus parentes, eles vão achar estranho o seu comportamento, porque elas são inimigas de Deus, e elas vão ser nossas inimigas também.
mas nós temos um Pai. Versículo 17, ele fala o seguinte: ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor, segundo o tempo da vossa peregrinação. Eu tenho um Pai, e eu invoco o Pai, eu oro, eu digo Pai. E ele fala assim: vocês invocam o Pai, né? Só que lembre-se de uma coisa. Bom, se eu invoco Deus como Pai, é porque eu sei que esse Pai, Ele me ama. Você lembra disso, né? Pai, é bom ter um Pai. Pai que me ama, um Pai que cuida de mim. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma vida esperança. Puxa, porque eu tenho Pai, eu sou regenerado. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, agora eu tenho vida, eu nasci de novo. Eu tenho um Pai, então eu tenho esperança. Ele me ama, Ele cuida de mim, Ele me sustenta, Ele me abençoa, Ele está comigo todos os dias. Ele é um Pai de amor. Mas Pedro fala o seguinte: olha, ok, sim, Ele é um Pai de amor, mas Ele é um Pai justo. Um Pai que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Meus irmãos, veja só uma coisa. Pedro está nos falando que o nosso Pai é juiz. E é o nosso juiz. Ele julga sem acepção de pessoas. Nós não temos um Pai que passa a mão na nossa cabeça. Hoje em dia, nessa atual geração, muitos pais passam a mão na cabeça dos filhos e deixam os filhos fazerem o que eles querem. Fazem vistas grossas ao mau comportamento dos filhos. Hoje em dia, na nossa geração, muitos pais deixam seus filhos pintarem e bordarem, fazer aquilo que eles bem querem. São pais negligentes, são pais que não amam os seus filhos, porque o Senhor diz na sua palavra, lá em Hebreus capítulo 12, que o pai corrige o filho a quem ama. Ele é justo juiz. Então, meus irmãos, não é porque Deus é Pai, e o meu Pai, o seu Pai, que você pode fazer o que você bem entender. Sou filho do rei. Você sabe com o que você está falando? Dá uma carteira, sabe como você está falando? Eu sou filho do rei, eu sou filha do Altíssimo. Não, você é filha do seu juiz. E ele vai te julgar. Segundo as obras de cada um, que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Nós aprendemos sobre isso recentemente na escola dominical, vocês se lembram? Do julgamento. Então, meus irmãos, o Senhor, Ele nos conhece. E quando nós desobedecemos, Ele não vai nos mandar para o inferno por causa disso. Ah, ufa, mas as consequências virão. A correção virá. A disciplina virá. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Davi cometeu graves pecados, que pela lei ele deveria ser condenado à morte. Deus perdoou o pecado de Davi. Oba, que bom. Não. Disse o profeta Natã, Deus perdoou o seu pecado, mas a espada não se apartará de sua casa. Davi sofreu por causa do seu pecado. Ele não foi condenado ao inferno. Ele foi salvo pelo sangue de Jesus. Mas o filho de Betseba, recém-nascido, morreu. Sua filha Tamar foi violentada pelo próprio irmão Aminon. Este filho, Aminon, foi morto por outro filho de Davi, Absalão. E o próprio Absalão se deitou com as mulheres, com as concubinas do seu pai, à luz do dia, e usurpou, ou tentou usurpar, o trono do seu pai. E no fim, o próprio Absalão foi morto. Davi perdeu 3 filhos
e teve uma filha violentada pelo próprio irmão, por causa do pecado dele. Deus julgou. Então não brinque com Deus. Não pense que porque você é salvo, uma vez salvo, os nossos irmãos arminianos nos falam da gente, uma vez salvo, então você pode fazer o que você quer. Não! Uma vez salvo, sempre salvo, eu sou filho da obediência, então agora eu tenho que obedecer. Porque se eu vivo em desobediência, eu nunca fui salvo. Eu nunca fui regenerado. Eu continuo na desobediência, continuo sob o domínio do príncipe da potestade do ar. Mas, uma vez salvo, sempre salvo, eu vivo em santidade. Quando eu peco, o Senhor me perdoa. Mas se Ele quiser, Ele pode enviar consequências para a minha vida. Eu serei disciplinado por Ele, porque Ele me ama, porque Ele é santo. E você se lembra da oração do Pai Nosso, né? Você se lembra? Pai nosso que estás nos céus. Qual a primeira petição? Santificado seja o teu nome. Deus é santo, por isso tem que ser santo. Isaías sabia disso. Por isso que Isaías, quando viu os serafins clamando uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, Isaías temeu. Ai de mim, eu estou perdido, porque eu não sou santo. Eu tenho a boca suja, eu habito no meio de um povo de boca suja, impuros lábios. E eu vi o Rei. Por isso que no versículo 18, final do versículo 17, aliás, ele fala, portai-vos com temor. Temor aqui, meus irmãos, não é medo. Antes de ser perdoado, Isaías teve medo. Adão e Eva, quando ouviram a voz do Senhor na viração do dia, tiveram medo. Você, pecador, estar frente a frente com Deus, isso te enche de medo, porque Ele é santo, santo, santo. Mas você foi perdoado. Isaías foi perdoado. E pelo fato de você ter sido perdoado, você agora anda, vive com temor. Não é medo mais, mas é uma reverência obediente. Irmãos, vejam, infelizmente hoje, no cenário evangélico, uma das coisas que falta é reverência. Reverência. Não é medo, mas é reverência. É uma obediência reverente. Estamos diante do Deus. Ele é o nosso Pai. Os mais, não vou falar mais velhos, né? Pode ser que você não goste, mas os mais experientes se lembram que quando chegava uma visita em casa, você tinha que ir lá cumprimentar as visitas, pedir bênção para pai e mãe, reverência. É verdade que haviam alguns abusos no passado, né? Nem todo pai, nem toda mãe é perfeito, mas o nosso Pai é perfeito, é santo, e precisa haver uma reverência santa. Por quê? Vejam, meus irmãos, vamos pensar uma coisa aqui. Quando que você está diante do seu pai? Quando os filhos, estavam ali diante do pai, quando o pai chegava, os filhos se portavam com reverência, com temor, com obediência. E quando é que nós estamos diante do nosso pai? Sempre. Coram Deu, na presença de Deus, diante de Deus. Isso significa, meu irmão, que Deus sabe os sites que você acessa, todos eles, as páginas que você segue. Deus sabe, Deus está presente ali olhando a tela. Deus está presente lá no seu trabalho,
nas conversas que você tem com outras pessoas, lá na escola, nos papos que você tem com seus colegas. Deus está presente nas suas reuniões familiares. Deus está presente quando a gente volta para casa depois do culto e as nossas conversas. Deus está presente, inclusive, aqui. Ninguém está vendo o que eu estou pensando. Deus está. Temor. Nós estamos diante do Deus Santo. Sabendo, versículo 18, olha, Pedro, ele apela novamente à mente. Saber, entender, pensar, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Pedro está falando o seguinte: olha, você não é mais um ignorante, você sabe das coisas. Pedro fala o seguinte: você agora é um filho da obediência. O que marca você é a obediência ao seu pai. Pedro nos diz o seguinte: você tem que ser santo como Deus é santo. E eu não estou inventando isso da minha cabeça, Pedro diz, eu estou citando Escritura. Pedro fala o seguinte: olha, você tenha temor diante do seu pai. Ele está observando todo o seu procedimento, toda a sua vida. E saiba, lembre-se que você foi comprado por alto preço. Por alto preço. Tem até um cântico que tem esse nome, né? Alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço. Alto preço. Que preço foi esse? Pedro fala: olha, não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosses resgatados. Pedro fala de redenção. A gente costuma falar muito que Jesus é o nosso Salvador, falamos da nossa salvação, só que a gente deveria falar mais da nossa redenção. Por que isso? O que é redenção? Redimir significa pagar um resgate. Pedro fala exatamente isso. Fostes resgatados. Pagar o resgate. Resgate de um escravo. Então, os escravos, para serem livres, deveria ser pago um resgate. Existe um filme de Quentin Tarantino, quem gosta de filme, chamado Django Livre, um filme de faroeste, violento. E a primeira cena do filme aparece um dentista que ele redime, ele resgata o escravo chamado Django. Como que ele faz isso? Ele paga o preço. Quanto custa o escravo? Tanto, eu pago. E ele paga. Agora, qual que era o preço da nossa alma, da nossa vida? Pedro fala: olha, não foi prata. Toda a prata do mundo não resgata uma alma. Não foi ouro. Todo o ouro que existe na criação é incapaz de resgatar, de pagar o resgate, de redimir uma alma só. Dinheiro, pedras preciosas, bens materiais, imóveis, bitcoins, nada. Se você juntar todas as riquezas existentes na terra e no universo, não são capazes de pagar o resgate de uma pessoa só. Mas ele fala: não foi nada disso. Versículo 19: ele resgatou vocês do fútil procedimento. O que é fútil procedimento? Vida vazia. Fútil é vazio. Olhe para as redes sociais. Você percebe que as pessoas são vazias? São fúteis. Amanhã você vai trabalhar, as pessoas vão conversar de assuntos vazios, fúteis. E parece que a nossa geração, essa futilidade se acentuou, porque o que é moda hoje, amanhã não é mais. O aplicativo que faz sucesso hoje,
que transforma a sua foto em desenho. Hoje não, semana passada foi moda isso. Essa semana eu não vi mais as pessoas fazendo isso. Passa muito rápido, fútil, vazio. Fútil procedimento. As pessoas têm vidas buscando um sentido, buscando uma razão. As pessoas viajam, as pessoas acumulam bens, as pessoas trocam de marido e de esposa como trocam de roupa. As pessoas buscam o sentido na vida, mas é tudo vazio, fútil. E a gente estava no mesmo barco. Nós tínhamos um procedimento fútil, mas o Senhor pagou por nós com o seu próprio sangue, versículo 19. Sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Você se lembra que lá no livro de Êxodo, na Páscoa, Deus disse para Moisés dizer para o povo o seguinte: olha, essa noite, cada família vai tomar um cordeiro, vai imolar esse cordeiro, vai tomar o sangue desse cordeiro, e vai passar nos umbrais das portas, porque nesta noite o anjo vai passar aqui no Egito. Onde não houver sangue, o anjo entra e mata o primogênito. Onde houver sangue, o anjo passa. Naquela noite no Egito, houve morte, preste atenção, naquela noite do Egito, houve morte em todas as residências, em todas as casas. Em todas as casas alguém morreu. Nas casas dos egípcios, quem morreu foram os primogênitos. Nas casas dos hebreus, quem morreu foi o cordeiro. Os filhos primogênitos dos hebreus mereciam morrer tanto quanto os filhos primogênitos dos egípcios. Eles não eram melhores, Deus não faz acepção de pessoas. Eles eram pecadores também. Mas Deus mandou um cordeiro ser morto no lugar dos seus escolhidos, dos seus eleitos. E veja, meu irmão, você é um filho da obediência, você é um santo, você é um filho de Deus, você tem um pai que você invoca, que a qualquer momento do seu dia você pode erguer seus olhos aos céus e falar: Pai, estou precisando do Senhor agora, estou passando por isso agora, Senhor. Pai, escuta a minha oração. E Ele vem ao seu encontro, Ele ouve a sua oração. Você é um filho, mas é um filho não por natureza. Filho por natureza apenas um. Pedro fala isso lá no versículo 3. Somos filhos por adoção. E essa adoção foi mediante o sangue. O cordeiro sem defeito, ele fala no versículo 20, conhecido antes da fundação do mundo. Lembra de Apocalipse 13 que a gente viu? Que adoram a besta, aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro morto antes da fundação do mundo. O seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Porque na plenitude dos tempos, esse Cordeiro veio a esse mundo e derramou sangue por você. Quem faria isso por você? Fala para mim. Sua mãe não faria isso. Seu pai não faria isso, seu marido, sua esposa, seus filhos, a pessoa que mais te ama nesta vida, ninguém faria isso, porque mesmo que alguém morra no seu lugar nesta vida, vai ser a morte de um pecador, e Deus não aceita sacrifícios imperfeitos. Cordeiro sem defeito, santo, sem mácula, sem pecado. Ele foi o único que fez algo que ninguém poderia fazer por você. Por isso Pedro fala o seguinte: olha, comporte-se. Sabe quando seu pai, sua mãe te levava para algum lugar, para a casa de alguém, fala assim: olha, eu lembro muito bem, eu ouvia isso e às vezes eu não atendia às ordens deles. Comporte-se. Olha, eu vou te levar, então você tem que se comportar. Comporte-se.
Nossos filhos aqui, minha filha também, vão para longe estudar fora. Você fala para o filho, você fala para o filho, olha, comporte-se. Aqui Pedro fala, comporte-se na presença do Pai, porque você tem um preço. Você foi salvo, resgatado, comprado por um preço. O preço foi o sangue do seu Filho. Que por meio dele, versículo 21, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Pedro, ele conclui, meus irmãos, falando novamente da esperança. Ele começou falando de esperança e ele termina falando de esperança. Aqueles irmãos a quem Pedro escreveu e também os irmãos a quem João escreveu o Apocalipse, eles estavam passando, de novo, por provações terríveis. Tanto o apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro aqui, ele está falando aqui o seguinte, olha, não é porque o mundo persegue você, não é porque o mundo odeia você, não é porque o mundo vai virar as costas para você, que você pode fazer o que você quiser. Mas deve se comportar. Mesmo que todo mundo te odeie, você deve se comportar. Não é porque você é filho de Deus que você tem carta branca para fazer o que você bem entender. Eu sou filho do rei. Não. Comporte-se. E lembre de uma coisa, aqui não é a sua casa. Você, veja, tem uma esperança. A sua esperança está em Deus. A sua esperança está na ressurreição. Pedro, lá no versículo 3, ele falou da ressurreição de Jesus Cristo. E aqui no versículo 21, ele fala novamente desta ressurreição, meus irmãos. Então a nossa esperança está nisso. Quando Jesus voltar, nós vamos ressuscitar. Então, tudo aquilo que você passa hoje na sua vida, todo o sofrimento, todas as privações, todas as provações, todas as angústias, elas vão passar. A sua esperança não deve ser colocada em nada que é corruptível, que é humano, que é terreno. Não coloque a sua esperança nos lugares errados, porque se você colocar a sua esperança nos lugares errados, você vai se frustrar, você vai ficar triste. Coloque a sua esperança naquele que morreu por você, que derramou o sangue dele por você. Coloque a sua esperança naquele que foi ressuscitado pelo Deus Pai e que promete, ao som da última trombeta, nos ressuscitar também. Coloque a sua esperança na eternidade. De novo, este não é o seu lar. Não se acomode a este mundo, não se acomode à vida que você tem, não se acomode às coisas ao seu redor. Viva, trabalhe, estude, relacione-se com pessoas, mas faça essas coisas para testemunhar, para falar, olha, você está sem esperança, né? Você colocou a sua esperança nas autoridades, colocou a sua esperança no seu trabalho, colocou a sua esperança nos seus investimentos, e tudo isso você se frustrou. Coloque a sua esperança no único que certamente virá, certamente nos dá vida, certamente estará conosco por toda a eternidade. Confesse os seus pecados. Se porventura você estiver andando sem se comportar, você não está tendo um comportamento, né? Portai-vos com temor, você não está se comportando, você está sendo um filho descomportado, não sei se existe essa palavra. Se porventura você tem vivido uma vida alheia a Deus, se você acha que santidade se resume a vir à igreja domingo, se você acha que santidade se resume a ter o seu nome num hall de membros de uma igreja local, peça perdão para Deus. Fale, Senhor, a partir de hoje eu quero ter uma vida santa, eu quero ser santo como o Senhor é santo.
Senhor, que a partir de hoje eu quero moldar o meu procedimento, não às minhas paixões, não às minhas preferências, não ao meu coração enganoso, mas moldar a Tua palavra, a Tua vontade. Confesse os seus pecados e viva uma vida para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.